Olá, queridos! Mais uma semana está começando e nós aqui, sempre juntos. E como eu não me canso de repetir, apesar de separados, continuamos conectados. E cada dia que passa, estamos mais perto do nosso retorno. É o que nós esperamos, não é verdade? Então hoje vamos embarcar numa viagem aqui pelo litoral do nosso país, lá no período da pré-história. Nós já estudamos o povo de Lagoa Santa, que viveu aqui em Minas Gerais, cuja maior representante é a Luzia. Já estudamos também sobre o povo que habitou aqui a Serra da Capivara, no Piauí, em que os estudos da doutora Niede Guidon caminham no sentido de provar que a ocupação da América é muito mais antiga do que a gente imagina. Já estudamos também o povo de Umbu, um povo que viveu aqui no sul do Brasil e que deixou para nós a herança de instrumentos como a boleadeira, que é usado até hoje, né, lá no sul, especialmente pelos gaúchos, né, aquela arma para capturar os animais em movimento, composta por 3 bolas, entrelaçadas por cordas. E hoje nós vamos conhecer um outro povo, também que viveu no nosso período pré-histórico e que habitou o litoral do nosso país e também aqui alguns locais na região amazônica. Um povo que se caracterizou por provavelmente já ser sedentário, ou seja, ter uma moradia fixa, mesmo sem praticar a agricultura. Tia Cris, mas como isso é possível? Não foi a agricultura que fez com que o homem se tornasse sedentário? Sim, a agricultura fez com que o homem se tornasse sedentário. Mas esses povos que nós vamos conhecer hoje, eles tinham uma fartura de alimentos que vinha principalmente do mar e, no caso dos que ficavam próximos dos rios e dos lagos, uma fartura de alimentos conseguidos através da pesca. E que povos são esses? Eles são chamados de povos sambaqui. Sambaqui não é para sair sambando por aí. Sambaqui, na verdade, é um nome de origem tupi. Os tupi-guaranis, os índios tupi-guaranis, provavelmente os responsáveis pelo extermínio desses povos que aqui viviam em luta, em guerra pelo território, eles deram a esses povos o nome de sambaqui. Por quê? Porque sambaqui quer dizer amontoado de conchas. Tia Cris, que coisa doida! Que é isso? Amontoado de conchas, povo das conchas. Eles também são conhecidos como sambaquieiros. Por quê, pessoal? Na verdade, o sambaqui é isto aqui. Normalmente nas regiões litorâneas, nós vamos falar mais aqui sobre os sambaquis litorâneos. Isso aqui são formações muito comuns que a gente encontra quando vai à praia, a Cabo Frio, a Niterói, Saquarema, essas regiões de praia. Normalmente vocês encontram esse tipo de... A gente olha e acha que é um morrinho, né? Coberto de plantação. Mas, na verdade, isso aqui é um sambaqui. E esse sambaqui não é uma formação natural, ou seja, não é uma formação que a natureza já tinha ali. Este sambaqui, este monte, ele é formado por milhares e milhares de conchas, de esqueletos, de restos de alimento, de areia. Tudo isso aqui foi feito pela ação humana. E como é que se sabe disso? Porque os pesquisadores, ao encontrarem esses montes na beira da praia, normalmente, eles começaram a fazer escavações e encontraram aqui inúmeros sinais da presença humana. Ou seja, aqui nós temos uma estrutura toda formada de conchas,
restos de animais marinhos, espinha de peixe, restos de fogueira, pedaços de cerâmica, e também se encontram aqui dentro inúmeras ossadas humanas, organizadas, enfeitadas com conchas ao redor, o que leva os pesquisadores a acreditar que estes sambaquis foram se formando ao longo de milhares de anos. Os homens inicialmente iam jogando num canto os restos, né, dos seus alimentos. Pegavam os moluscos, pegavam os animais marinhos e iam jogando ali. E esse monte foi crescendo. E com o tempo, eles foram também utilizando essas estruturas para outras finalidades, que na nossa próxima aula nós vamos discutir com mais profundidade, inclusive na nossa aula pelo Zoom. Então, hoje, o que é que nós temos que ter em mente? Que nós estamos iniciando o estudo dos povos do Sambaqui, que Sambaqui, na língua tupi, quer dizer amontoado de conchas, que é, na verdade, essa formação. Os sambaquis se encontram principalmente na região litorânea, mas também temos sambaquis próximos de rios e lagoas, eles são chamados de sambaquis fluviais, e os do litoral, sambaquis litorâneos. E esses povos que viviam aqui no litoral e também próximos aos rios, esses povos do Sambaqui ou povos das conchas, eles indicam já serem sedentários, mesmo sem praticar agricultura. Por quê? Eles tinham uma enorme fartura de pesca, ou seja, os que viviam próximo do mar, o alimento não acabava nunca, não é? Eles tinham sempre alimento que eles retiravam do mar através da pesca, viviam da caça de pequenos animais e também da coleta de frutos e raízes. E como é que se sabe que esses povos eram sedentários e não nômades? Justamente porque este tipo de formação demorava anos e anos e anos para acontecer. E também porque aqui dentro foram encontrados inúmeros objetos de caça e também pedaços de vasos de cerâmica, ou seja, eles já produziam a cerâmica provavelmente para guardar os alimentos que eles coletavam ou que eles consumiam. Então, os povos do Sambaqui, eles representam também um grande mistério ainda para os pesquisadores. E nós temos, por exemplo, em Niterói, o Museu de Itaipu, que também se dedica ao estudo dos sambaquis. Aqui também em Saquarema, nas regiões dos lagos, nós temos o Sambaqui da Beirada, que é um dos mais importantes sambaquis do Brasil. E aqui no sul, em Santa Catarina, nós temos o maior sambaqui do mundo, com mais de 20 metros de altura. Está lá também preservado. A questão toda é que muitos desses sambaquis, eles acabaram sendo destruídos ao longo da história. Porque, claro, quando, por exemplo, os colonizadores e até hoje construtores, especialmente na região dos lagos, que querem fazer empreendimentos imobiliários, muitos desses sambaquis foram totalmente destruídos, porque eles pegavam, né, esse material, especialmente as conchas, e das conchas eles produzem o calcário, que também é muito importante nas construções. Então nós temos registros de inúmeros sambaquis que foram destruídos, tanto pelo desconhecimento do que se trata, achavam que podia ser só um monte de lixo, vamos dizer assim, e não um monte de história, e também pela ambição, né, dos empreendedores que vão destruindo a natureza sem se preocupar com a história que ela guarda. Então, nós vamos agora, ao longo das nossas próximas aulas, conhecer um pouco mais sobre esse povo tão interessante e que deixa também tantas perguntas no ar, não é? O povo dos sambaquis.
O próprio desaparecimento desse povo também é um mistério. Como eu falei antes, acredita-se que eles, em luta com os tupi-guaranis, podem ter sido dizimados, não é? Podem ter sido exterminados em lutas pelo território. Mas tudo isso ainda está em estudo. O que nós já temos com muita certeza é que é um povo de uma cultura rica e que nós vamos, então, daqui para frente, estudar um pouco mais desse povo que deixou marcas tão interessantes e que às vezes passam sem que a gente nem perceba. Quantas vezes a gente passa por uma duna dessa e nem dá bola, nem se toca de que aqui dentro há um grande mistério, há sinais de uma civilização que viveu aqui muito, muito antes de nós, tá bom? Então, eu deixo também na nossa plataforma um vídeo curtinho, gente, não tem 2 minutos, mas muito interessante sobre os sambaquis. E nas próximas aulas eu também vou apresentar outros vídeos que vão enriquecer, não é, os nossos conhecimentos sobre esse povo tão interessante que são os sambaquis. Então, fiquem bem, façam as propostas que estão lá no anexo, uma proposta hoje de um trabalho no caderno de registro e fixação, e até quinta-feira, quando teremos o nosso encontro pelo Zoom, e aí vamos conversar muito mais sobre esse povo tão interessante. Um beijo enorme, #a saudade só aumenta, e esse 5º ano é top.